A paz do Senhor Jesus, amém. Compartilhando com os amados, a palavra de reflexão da parte do Senhor Jesus se encontra no livro de Salmos, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, o fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados. Esse capítulo 18, ele vai até o versículo 50. Amém. Salmo muito forte da parte do Senhor, o título, a qual o título diz Vitória e Domínio. Amém. Eu só li até o versículo 8, mas que vocês venham meditar, do versículo 8 em diante, porque eu creio que Deus vai falar bem mais ao vosso coração. Amém. Bem, isso é um salmo de Davi, Foi escrito pelo rei Davi, em sua velhice. Muitos estudiosos atribuem esse salmo como sua última canção. Amém. Ao observar o contexto, em que foi escrito, vemos que Davi vivia dias difíceis, dias de luta, dias de guerra. Amém. Ele nos fala de tribulação, de laços de morte, da angústia experimentada por causa dos seus inimigos. E, no entanto, escreve um salmo de louvor ao Senhor. Amém. E com Davi podemos aprender lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição, Deus é o nosso refúgio, no versículo 6 ele disse claramente. Deus é descrito neste salmo como um Pai celestial em quem podemos confiar. Amém. Davi achava-se angustiado, Angústia da ideia de um lugar apertado, sem saída, sem solução. Está diante do perigo, não vê saída, não vê para onde correr. Não saber o que fazer, na verdade. Amém. É estar num beco sem saída. E neste momento, ele recorre ao Senhor, como sempre. Deus não é uma divindade distante de nós, que não se importa conosco. O Deus que habita em alto e sublime trono também habita com o contrito e o abatido, para vivificar, O livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, nos confirma isso, nos afirma, Deus ouviu a oração de Davi, e respondeu ao seu clamor. Amém. Muitas vezes, diante das nossas aflições, nos angustiamos, achamos que Deus está muito ocupado para se importar com os nossos problemas. Amém. Mas aqui aprendemos que Ele se importa sim comigo e com você. Esta é a mensagem da graça. Deus sente profundamente os nossos sofrimentos, as nossas dores, como ninguém pode sentir. Amém? Creia nisso. Se os tempos estão difíceis, se as dificuldades lhe sobrevieram, recorra a Deus. Ele é refúgio, é apoio e nos socorre quando clamamos. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos
Deus é a nossa luz, no versículo 28. No versículo 28 diz: porque faz resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nos encontramos em situações, tal qual Davi, em que tudo em nossa vida, em nossa volta, é trevas, é desilusão, é sofrimento, é dor, é guerra travada, amém? Nós não conseguimos enxergar nada, nem ver nenhuma saída. E Deus nos concede luz suficiente para darmos apenas o próximo passo. Amém? Aqui nos lembramos do Salmo 27, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Nesse mesmo Salmo, somos lembrados de que mesmo que nossos pais nos desamparem, o Senhor nos acolherá. Deus ilumina nosso caminho melhor que nossos pais. A luz do Senhor fornece direção, livramento. Por que devemos então temer, amado irmão? A terceira lição também muito forte da parte do Senhor é no versículo 31 e 39. Deus é a nossa força. O 31 diz: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão nosso Deus? Amém? O 39 diz: pois de força me cingiste para o combate e me submeteste. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também nos ensina isto quando declara: tudo posso naquele que me fortalece. O grande poder de Deus é aperfeiçoar em nossa absoluta fraqueza. Amém. Deus nos diz: meu poder é melhor demonstrado quando você é fraco. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Esse é o segredo. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, como cristãos amados, vacilamos, nos esquecemos quem é o Deus a quem servimos. Queremos resolver as coisas, as nossas dificuldades, nossos problemas, queremos enfrentar nossas trevas, confiados em nós mesmos e nas nossas capacidades. Amém. Davi nos lembra que o nosso Deus é refúgio, é luz e é força. Ele ouve o nosso clamor, orienta-nos em meio à confusão, iluminando nosso caminho e a nossa força para vencermos o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que permanecer firme no Senhor, crendo no Senhor e confiando no Senhor. O que eu e o que você precisa, amado irmão, o que nós necessitamos, nós só encontramos no Senhor Jesus. Só Ele tem para nos entregar. Seja lá qual seja a área da sua vida que precisa de restauração, de cura, de libertação, não importa a área da sua vida, mas aquilo que eu e que você precisamos, nós só encontramos no Senhor Jesus. Só nele é que nós encontramos o que nós estamos precisando. Só Ele tem para nos dar. Então permaneça firme no Senhor. Assim como Davi permaneceu, assim como José permaneceu. Amém? Assim como Abraão também permaneceu. E tantos homens da Bíblia, grandes homens da Bíblia, que serviram ao Senhor de todo o seu coração. Entregaram seu coração por inteiro ao Senhor. Que a gente tenha a nossa oração, tem que ser para sempre. Nós devemos nos lembrar de orar e pedir ao Senhor que Ele venha tomar o nosso coração para Ele. Que se cumpra a vontade dEle na nossa vida. Amém. Que se cumpra a vontade dEle na nossa vida. E que a gente seja um vaso de honra, um instrumento, a boca de Deus na terra. Amém. Pois tudo que o Senhor espera de mim e de você é que a gente desperte e venha dar os frutos que Ele espera. Amém. Nós estamos ligados a uma videira, amados, uma videira verdadeira. Nós somos os ramos, estamos ligados a uma videira verdadeira. Então que a gente venha dar os frutos maravilhosos que o Senhor espera. Nós venhamos a frutificar
grandemente e ricamente no nome dele. Tudo para a glória do Senhor. Amém. Então fica firme no Senhor, fica firme na palavra, olha apenas para o Senhor. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Está no Senhor Jesus e nós já temos o Senhor Jesus. Permanecemos então firmes, confiando e olhando para esse Deus maravilhoso, o autor e consumador da nossa fé, não existe outro. No tempo oportuno o Senhor fará aquilo, nos entregará, o que Ele preparou para mim e para você. Amém. E Deus venha abençoar cada um nessa noite maravilhosa. E Deus venha dar uma noite de sono tranquila a cada um. Amém. Confiante que a sexta-feira, o nosso Deus ele já preparou para mim e para você. Grandes coisas estão por vir para mim e para você. Que nossa sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, que é o que mais, é o que importa, é fazer a vontade dele. Então Deus abençoe a todos grandemente e ricamente, em nome de Jesus.